Oi pessoal, tudo bem? Sou Glenda Ferreira, especialista em investimentos na Levante. Hoje, como vocês podem ver, a gente está com um cenário diferente. Eu estou aqui no Fundo Dália, com a Sara Delfim, o Felipe Irai. Obrigada, pessoal, por receber a gente aqui. Bom, eles são sócios e fundadores aqui do fundo, fazem parte da equipe de gestão também, então tem uma experiência super vasta. Eles vão contar um pouquinho mais do trabalho que eles já fizeram daqui para trás também, experiência profissional, e também como que está o Dália, que começou agora há pouco tempo. Então, vamos começar com você, Sara. Tá bom. Conta um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui e como que foi a fundação do Dália, que é bem novo, né? De maio de 2018. Isso. E como que foi os testes que vocês fizeram, que eu achei interessante. Legal. Bom, vamos lá. Hoje aqui na Dália, a equipe de gestão somos em 5 pessoas. No total, somos em 9 pessoas aqui no escritório. Da equipe de gestão, temos 4 analistas, todos ex-Merrill Lynch. Trabalhamos juntos aí por quase 10 anos na Merrill Lynch. O nosso gestor é o José Rocha, que ele foi cofundador e cogestor do fundo Apex. Temos o nosso COO, que faz toda a parte de controle de risco, que é o Paulo, que veio também de uma carreira bem longa no Banco Santander, ele foi lá chefe de risco. Então, é uma equipe bem madura, bem experiente. Bastante sinergia também. Bastante sinergias e, na verdade, assim, o business de gestão é um business de pessoas. Então, quando a gente pensou na Dália, a gente primeiro pensou nas pessoas. Isso é bem importante. Deixa eu fazer um PS antes. Porque quando a gente vai avaliar um fundo para o investidor, é por isso que a gente faz esses vídeos também. É importante saber quem que está cuidando do seu dinheiro, qual que é essa equipe, qual que é o seu background. Claro, sem dúvida. Muito mais importante do que só ver aquele número que a gente está olhando na corretora e tudo mais. Né? Claro. Então, assim, eu trabalhei, no total são 20 anos de experiência fazendo análise de empresas. Os últimos 10 anos eu estava na Merrill Lynch com mais 3 pessoas que estão aqui hoje na Dália. Então, quando eu saí da Merrill Lynch, eu falei, poxa, eu fiquei a vida toda recomendando investimento para os investidores. Por que não fazer isso agora com o nosso próprio dinheiro e também para terceiros? E pensei, bom, a gente tem que atrair pessoas boas para trabalhar com a gente. Por coincidência, o Felipe Irai, que era estrategista, né, de ações na Merrill Lynch aí por também quase 10 anos, falou assim, vamos fazer juntos esse projeto. Tá, temos 2 pessoas, precisamos de um time de análise. E aí, conversando com outras pessoas da Merrill Lynch que toparam a ideia, a gente tinha ali um grupo de analistas muito experiente, que já havia trabalhado pelo menos 10 anos juntos, então já havia uma liberdade de discussão, todo mundo já se entendia, se respeitava, e a gente precisava do gestor, alguém com experiência de gestão muito forte. E o Zé Rocha, que por coincidência também tinha acabado de sair da Apex, topou o projeto de fazer a Dália. Então, a Dália nasceu com a união dessas pessoas, né, muito experientes, muito maduras, que já se conheciam há muitos anos. Então, foi um casamento muito óbvio, né? Unir esses talentos. E o bacana é que, assim, somos muito complementares, né? Então, acho que essa é uma coisa importante da equipe. O que eu sei, o Felipe Irai não sabe, o Zé não sabe, o que eu não sei, ele sabe. Então, é uma troca de ideias, a gente se complementa muito. Então, e com esse time de pessoas, a gente pensou que produto criar para potencializar as habilidades de cada um, né, dentro dessa complementariedade. Então, o fundo que a gente criou é um fundo multimercado, de retorno absoluto. Ele é focado em ações Brasil, mas dada a experiência que a gente tem na Merrill Lynch de cobrir países da América Latina, a gente também tem aí a oportunidade de trabalhar com ações na América Latina e também fazemos renda fixa, dado que o Zé, nosso gestor, tem uma grande experiência em renda fixa. Então, o core do produto, né, o grosso do produto é atuar no mercado de ações no Brasil, mas em oportunidades também atuar em América Latina em renda fixa, né, que é a experiência que a gente tem. É um produto para público em geral, então não tem come cotas, o que é muito bom para o cotista. A tributação é 15% de imposto no resgate, então também é outra vantagem para o cotista. O nosso mínimo R$5 mil, então é bem acessível ao público em geral. Então, essa é a história de como nasceu a Dália. E como você comentou, né, oficialmente a gente nasceu no dia 30 de maio, que foi a primeira cota, né, com registro.
Mas a gente, 2 meses antes, a gente começou a rodar um fundo teste no Credit Suisse, que era justamente para ir testando a parte operacional, a parte de gestão de risco, até determinar a rotina do time como um todo. Que funcionava, que não funcionava. Que funcionava, sistemas de forma geral, para quando então no dia 30 de maio a gente já estava assim 100% velocidade cruzeiro, sem nenhum risco operacional, sem nenhuma ruptura, nada assim. Bacana. E de novo, como a gente já se conhecia há muitos anos e já trabalhava junto há muitos anos, era como se fosse apenas uma continuidade, né? Então tem sido uma experiência muito boa. Muito bom. Que vocês, tudo bem que nasceu agora, mas que vocês têm de projeto aqui para frente? Já estão pensando em algum novo fundo, mudar alguma estratégia? A gente está próximo a lançar um fundo de previdência. Ah, bacana. Muito importante. Muito. Cenário de reformas também, né? Claro, não, sem dúvida. dúvida. Pedir reforma da Previdência e não cuidar da muito potencial. E tem uma coisa, assim, se você for pensar, o juro caiu muito. E na nossa cabeça ele vai continuar baixo por muito tempo. Então, a história de ganhar 1% ao mês não existe mais no Brasil. Então, esses produtos que dão uma rentabilidade muito acima do juro que hoje está muito baixo, é importante e é por isso que a gente pensa em lançar esse produto de previdência também. Bacana. Como que vocês enxergam um cenário brasileiro daqui para frente? Vai ter alguma alteração? Estão otimistas com o Brasil? Tem uma carta que fala sobre os ciclos. Como que é? O que vocês estão vendo aí para frente? Glenda, muito obrigado. Bem-vinda aqui na nossa casa, na Dália. Sobre os cenários de 2019, a gente está bastante otimista. Eu acho que por 3 motivos principais. Número 1 é que a gente acha que a eleição do presidente Bolsonaro trouxe junto uma equipe com uma cabeça muito liberal. Na verdade, a equipe que a gente considera mais liberal das últimas décadas. Isso a gente acha que é uma quebra de paradigma muito grande para o Brasil. Acho que um dos fatores que isso traz é uma queda forte de juros, como a gente comentou aqui. Então, a gente pode ver que a própria Selic, que no final das contas, quando a gente olha as projeções de mercado, a maior parte dos economistas, ou quase todos os economistas, ainda esperam que a Selic suba ao longo de 2019, a gente pode ver um cenário que a taxa de juros continue muito baixa por muito tempo e, na verdade, a gente até não considera uma coisa impossível assumir que a taxa de juros caia em algum momento. Principalmente se a gente assumir que vai ter uma reforma da Previdência em algum momento aí no primeiro semestre desse ano até no começo do terceiro trimestre desse ano. O segundo ponto é que quando a gente olha para o nosso mercado principal, que é a Bolsa, que é o principal mercado que a gente atua, a gente acha que a Bolsa ela nunca teve tão barata. E aí o motivo principal para isso é que a gente passou por uma crise muito grande ao longo dos últimos anos. E quando a gente que acompanha o balanço das empresas, a gente viu que as empresas que sobreviveram estão muito bem. Elas reduziram dívida, elas reduziram custo, elas estão agora, com a recuperação da economia, aumentando as margens e ainda com uma taxa de investimento muito baixa. Então, quando a gente olha quanto que sobra de dinheiro para as empresas e, no final das contas, para nós, investidores, acionistas, através de dividendos, essa taxa ela nunca teve tão alta assim para o investidor hoje no Brasil, quando comparada com as taxas de juros no mercado. Então, a gente acha que a Bolsa está num ponto muito, muito atraente agora. E o terceiro ponto é o cenário externo. A gente tem uma preocupação, sim, com os movimentos que estão acontecendo. A Bolsa nos Estados Unidos continua bastante volátil, os dados econômicos de China eles continuam fracos, mas a gente acha que a gente está perto de um ponto que o Banco Central americano vai parar de subir juros. E por que isso é uma coisa que é muito importante? É que o juro americano, no final das contas, é o principal fator que determina a precificação dos ativos no mundo. Então, normalmente, quando existe uma surpresa altista de juros nos Estados Unidos, as bolsas no mundo caem. Quando é o oposto, as bolsas no mundo tendem a performar bem. Então, como a gente acha que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos está chegando perto do final, isso pode levar a uma reprecificação de todas as bolsas do mundo, principalmente as emergentes, e também, por consequência, a bolsa aqui no Brasil. Com destaque até do Brasil, dos emergentes, a gente poderia colocar? Com certeza, porque acho que nenhum outro país emergente passou pela crise
que o Brasil teve. Então, quando a gente compara, né, como foi a evolução do crescimento, na verdade, da contração, né, da crise que o Brasil teve, nenhum outro país passou por esse processo. Então, é como se o ponto de partida do Brasil fosse muito melhor, né, do que os outros países. Então, o potencial de crescimento que a gente vê aqui é muito maior que os comparativos do Brasil. Bacana. Com base nesse cenário que vocês estão traçando aqui para a gente, o que vocês têm de maiores posições? Qual que é a proporção que vocês colocam na carteira? Como que vocês estão alocados? A nossa carteira ela é bastante diversificada. A gente tem basicamente 3 tamanhos de posição, uma posição pequena, uma posição média, uma posição grande. A pequena tem 2%, uma média tem 4% e uma grande tem 8%. Eu diria que hoje a nossa carteira ela tem um viés de empresas que estão mais voltadas no mercado doméstico, exatamente por conta dessa expectativa de que vai ter uma aceleração de crescimento. Isso deveria ser positivo para essas empresas aqui no Brasil. Então, acho que é bom a gente falar de alguns exemplos, né? Então, um exemplo de uma empresa que a gente gosta bastante é a Rumo Logística, uma empresa que opera uma das maiores malhas ferroviárias aqui no Brasil. A gente acha que tem uma expectativa de crescimento grande de volumes por conta da melhor safra que tem no país. Quando a gente olha, né, o preço da ação ele continua bastante atrativo. Uma outra coisa que a gente tem aqui na Dália é um índice de small caps. Small caps seriam as empresas menores, né? E por que a gente faz através desse índice? Né? Um índice que é negociado na Bolsa, o código é SMALL11, SMALL com um L, e a gente acha que esse é um índice que é melhor que o Ibovespa, porque ele dá uma exposição maior a empresas que são mais focadas no mercado doméstico. Né? Então, empresas do setor de educação, do setor de saúde, consumo, varejistas, e é menos o Ibovespa. O Ibovespa ele é mais bancos, commodities, estatais. Então, esse índice ele acaba sendo muito mais Brasil. Reflexo do que está acontecendo aqui. Exatamente, com um preço mais barato. E tem o potencial de crescer muito mais. Exatamente. Então, a gente acha que esse índice ele consegue refletir melhor o potencial de crescimento do Brasil do que próprio Ibovespa. Tem uma pergunta que todo mundo sempre faz, que é sobre opções. Então, na verdade, todo mundo quer aprender a mexer com opções, como que opera, mas também quer saber como que o fundo utiliza opções, se utiliza, qual que é a estratégia utilizada. Bom ponto, Glenda. A gente aqui usa bastante opção. A gente usa, primeiro, acho que é uma coisa importante a gente falar que o portfólio da Dália é um portfólio integrado. Não existem as melhores ideias da Sara, as melhores ideias do Rocha, as melhores ideias do Felipe. A gente usa as melhores ideias da equipe para compor o portfólio. Então, ele acaba sendo um portfólio bastante balanceado. E uma das coisas que a gente discute também é como é a melhor forma de atuar em cima dessas ideias. É melhor a gente comprar ação, é melhor comprar uma opção. E tem momentos que a gente acha que as opções elas são muito bem-vindas, principalmente em eventos que eles podem ser muito incertos. Vamos dar um exemplo prático aqui, né? Na eleição, todo mundo falava, né? Se der o candidato A, a bolsa vai subir 20%, se der o candidato B, a bolsa vai cair 20%. Então, como que é a melhor forma de a gente fazer isso daí para não ter um risco muito grande dentro do fundo? É usando opções. Então, também dando um outro exemplo prático, no processo de eleitoral, né, no ano passado, lá em agosto e setembro, o Alessandro, que é o responsável por olhar as empresas do setor financeiro, ele gastou muito tempo olhando o balanço do Banco do Brasil e a conclusão dele foi que o balanço ele era saudável, mesmo num cenário econômico ou político adverso. Então, a gente conseguiu comprar muitas opções de Banco do Brasil, de forma que se num cenário de o mercado caísse bastante, a queda no nosso portfólio seria muito pequena, a gente basicamente perderia o prêmio da opção, né? A opção basicamente é um direito que você tem para comprar uma ação, então se a bolsa cai, a gente perderia esse prêmio, coisa de 1 ou 2% do preço da ação, só que se ela subisse, a gente ganharia praticamente toda a alta. Então, foi uma das coisas que a gente fez que deu bastante certo no portfólio no ano passado. Bacana. Com tudo isso, a gente pode chegar até a conclusão que é um multimercado que sabe muito bem operar ações, né? Exatamente. Sabe o que tá fazendo. Então, a gente acaba sendo... Nosso foco é um fundo multimercado com foco em ações, mas a gente também usa opções, a gente usa renda fixa, a gente tem uma flexibilidade e conhecimento também, né, que é uma coisa bastante importante, de atuar nos outros países da América Latina, né? Então, agora, por conta das oportunidades que a gente comentou aqui, a gente está mais otimista
com o Brasil e está atuando mais no Brasil. Mas ao longo do ano passado, por exemplo, a gente foi no México, foi no Chile, foi em Argentina, tentar buscar outras oportunidades do fundo, porque tem momentos que de fato é melhor a gente estar em outros países do que estar no Brasil. Então essa flexibilidade para a gente também é bastante importante. Bacana. E como que vocês fazem a gestão de risco? A gestão de risco é uma coisa essencial aqui dentro do nosso fundo, né? Então, a primeira coisa, a gente fala que a gestão de risco ela começa antes de a gente colocar os ativos dentro do portfólio. Então, a gente discute muito, né? Como que a carteira ela tem que ser balanceada, a gente não vai ter nenhuma grande concentração num único ativo ou num único papel. Então, essa gestão de risco anterior para a gente é muito importante, né? Então, todos os membros da equipe de gestão são muito, têm muita experiência e são muito céticos, entre aspas, né? Então a gente duvida de tudo, então a gente tem uma preocupação muito grande em não colocar ativos que podem cair ou ir contra a nossa posição. A segunda coisa é ter um monitoramento muito perto, né? O Paulo, que é responsável pelo risco aqui da Dália, ele tem 25 anos de experiência e tem sistemas que acompanham com modelos estatísticos como está a evolução do nosso risco praticamente online. Então esse monitoramento muito próximo, com essa preocupação anterior da composição do ativo, faz com que a nossa gestão de risco seja bastante robusta. Interessante. Voltando aqui para a Sara agora, o que vocês, com esse cenário todo traçado, têm como diferenciais para o Dália? Para o investidor falar assim, agora sim eu entendi, porque eu tenho que ter uma parcela, uma parte de disposição ao fundo de vocês. Eu acho que o primeiro diferencial é a nossa filosofia, assim, a gente não gosta de perder dinheiro, a gente gosta de ter retornos consistentes, constantes e correndo um risco, metade do risco da bolsa. Então, a gente não está aqui para fazer um carro-bomba, um dia ganhar 30, no outro dia perder 20. A gente gosta de consistência e desse retorno constante. Assim, tanto que no acumulado, desde que a gente começou no dia 30 de maio, a gente está dando 500% do CDI. E de uma forma bastante consistente, assim, sem grandes volatilidades. Sem correr um risco desnecessário. Exatamente. A nossa cota não é muito volátil. Assim, você olha o histórico, é um retorno bem consistente. E eu acho que um outro diferencial são as pessoas, né? De novo, os analistas têm 20 anos de experiência trabalhando em grandes bancos estrangeiros. O nosso gestor também com 20 anos de experiência, já trabalhou em grandes fundos de investimento, tem bastante experiência em gestão, não só de ações, mas também nesse mercado de renda fixa. São pessoas que já se conhecem há muito tempo, então tem uma discussão muito franca, muito transparente. Somos todos sócios, então, e todo mundo... Tem o dinheiro de vocês. Nosso dinheiro, também. 70% da poupança, né, dos sócios estão no fundo, então o meu interesse em ganhar é muito alinhado ao interesse do cotista, é preservar, né, o capital, não perder esse capital. Então, acho que as pessoas fazem a diferença, né? De novo, é um business de pessoas, né? De outro diferencial, acho que como o Felipe falou, é a habilidade, a flexibilidade de, eventualmente, se o Brasil tiver num momento ruim, você poder usar de alternativas fora do Brasil, que não é muito comum em gestoras brasileiras, né? Ter conhecimento... Geralmente fica mais focado aqui dentro. Fica mais focado no Brasil, mas, de novo, nesses 20 anos de análise, a gente sempre cobriu países da América Latina. Então, acho que é o diferencial das pessoas... com essa filosofia de nunca perder, sempre ganhar. Para quem quiser aplicar no fundo, vocês são nas principais corretoras do país, né? Sim, a gente está na XP, Orama, Modal, BTG. Então, uma gama, sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem falado com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, é muito bom vocês terem esse contato com os gestores, saber o que eles estão pensando do Brasil, fazendo com o dinheiro de vocês é muito importante. Então é isso. Muito obrigada, Sara. Obrigada, Glenda. Obrigada, Felipe. Obrigada. Um abraço e até a próxima.